Olá, como vocês estão, garotos e garotas do segundo ano? Estamos mais uma vez aqui para a nossa aula e desta feita nós vamos iniciar a nossa aula corrigindo o nosso ditado. E aqui nós temos no nosso quadro, tá, o ditado que nós fizemos na aula de ontem. Primeira palavra, berinjela com J, né? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Segunda palavra, manjericão, também é escrito com J, apesar do som que nós temos a impressão de ser com G. Relógio com G. Ferrugem com G. E observem, são dois R's. Gelatina com G. Girafa com G. Pajé com J. Garagem com G. Olha um detalhe na palavra garagem, ó. Garagem. Nós temos o G e o A, G, e nós temos o G e o E, G. Garagem. A nona palavra, longe, com G. A décima, majestade, com G. A 11ª, sujeira, mas desta vez é com J. E por último, a 12ª palavra, Jeremias, é com J e o J maiúsculo por ser nome de pessoa. E aí, a nossa aula de hoje, nós vamos falar novamente sobre uma data comemorativa. O mês de abril ela é recheada de datas comemorativas e todas elas estão referindo-se à nossa história. Nós tivemos o dia 19, foi o dia do índio, né? E nós tivemos ontem o feriado, né? E hoje nós vamos falar sobre o dia 22 de abril, que é o descobrimento do Brasil, comemorado o descobrimento do Brasil. Então, em todas essas histórias, né, que faz parte do patrimônio cultural do Brasil, nós temos muito a menção do índio, né, porque nós vamos falar hoje sobre esse descobrimento e nós vamos perceber novamente que os índios, eles estavam sempre no início da civilização brasileira. Então, o que é que aconteceu? Lá vem Pedro Álvares Cabral com as suas caravelas, né? E eles iam para as Índias para fazer compras, né, de especiarias. Tia, o que é especiarias? Especiarias são os condimentos, os temperos, né? Os ornamentos, ouro, tecido. Então, eles estavam fazendo essa viagem para comprar especiarias na Índia. E nessa viagem, como nós sabemos, antigamente as viagens eram sempre pelo mar, né? E eles vieram e em um determinado momento eles avistaram uma terra que antes eles não tinham visto. E foram atracar nessa terra, perceberam que era uma terra muito rica de vegetação. E o que acontece é que eles viram que lá já existiam os índios, né? E o que é que acontece? Pedro Álvares Cabral orientou o seu pessoal, atracaram, desceram, tentaram fazer uma comunicação com os índios, né? No início foi um pouco difícil, mas depois eles começaram a se interessar porque ele jogou um espelho e eles pegaram o espelho e quando se viram refletido no espelho acharam aquilo fantástico por ser uma coisa que eles nunca tinham visto antes. E aí eles começaram a cada um passar e olhar aquele espelho e começou essa comunicação com os portugueses. E os portugueses foram adentrando e tudo mais. E foi declarado dia 22 de abril como o descobrimento do Brasil. Na época, eles viram um monte, né? Que eles deram o nome de Monte Pascoal. E aí deram o nome também de Ilha de Veracruz, né? Que foi o primeiro nome do Brasil. E depois que eles começaram a
a entrada, entrar pela terra e perceberam que aqui tinha muito pau-brasil, então foi que eles começaram, denominaram essa terra de Brasil. Então, pelo que vocês estão observando, os índios, eles fazem parte do início da civilização brasileira e eles fazem parte da nossa história. Eu acredito que nós, brasileiros, deveríamos valorizar muito mais a cultura indígena, muito mais os índios, porque eles foram importantes e são importantes para toda a nossa história. Inclusive, quando nós falamos sobre o Dia do Índio, nós falamos que nós herdamos muito da cultura deles, em alimentos, em remédios, em brincadeiras, né? Há muitas brincadeiras, como a brincadeira da peteca, né? E muitos utensílios nós herdamos dos índios. Então, por muito tempo, os portugueses, as pessoas pensavam que o descobrimento do Brasil tinha acontecido no dia 3 de maio, né? Que essa descoberta havia sido no dia 3 de maio. Porém, existia um homem que estava também na caravela junto com a turma e ele escreveu uma carta que confirmava que, na verdade, esse dado aconteceu dia 22 de abril. Esse homem chamava-se Pero Vaz de Caminha, né? E essa carta foi encontrada muito tempo depois, onde tinha vários dados e várias informações sobre as viagens. Vocês sabiam que naquela época, quando eles saíam em viagem, sempre tinha alguém que redigia ali, dizendo tudo o que acontecia na viagem, inclusive fazia até os mapas, né, por onde eles estavam passando. Então, esses documentos nos contam muito sobre toda a história. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, onde vocês irão assistir um vídeo bem legal, bem divertido, falando sobre todas essas informações do descobrimento do Brasil e muito mais, para que fique mais divertido, mais dinâmico, e no final terá uma atividade na plataforma para vocês responderem, tá bom? Então, um abraço e até a nossa próxima aula.